O filho expulsa a própria mãe de casa para viver feliz com sua jovem e bela esposa, mas uma triste verdade vem à tona e o pior acontece. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Marcos caminhava apressado pelos corredores da empresa onde trabalhava, preocupado em concluir uma apresentação que seria decisiva para impressionar seu chefe. Os últimos meses haviam sido intensos, e ele sentia que finalmente estava prestes a alcançar o reconhecimento pelo qual batalhava. Porém, mais do que o desejo de se destacar profissionalmente, ele cultivava uma sensação profunda de vazio em seu coração. Ele sentia falta de ter alguém com quem partilhar suas alegrias e frustrações, alguém que o fizesse esquecer as tensões do dia a dia e aquecesse suas noites solitárias. Apesar de tímido, Marcos não era fechado a ponto de negar convites para reuniões sociais. Quando sua colega de trabalho, Renata, mencionou a possibilidade de convidar algumas pessoas para um coquetel após o expediente, ele resolveu aceitar. Vai ser ótimo para relaxarmos. Você está muito sobrecarregado, Marcos, dissera Renata, sorrindo com simpatia. Ele concordou com um aceno, sem saber que esse simples gesto mudaria sua vida dali em diante. Naquela noite, após desligar o computador e guardar papéis importantes em sua pasta, Marcos seguiu para o bar onde o coquetel aconteceria. Era um lugar discreto, mas acolhedor, conhecido pela música ambiente agradável e pela decoração aconchegante. As luzes amareladas refletiam nos copos e nas mesas de madeira, criando uma atmosfera propícia para conversas tranquilas. Enquanto olhava ao redor, procurando algum rosto familiar, ouviu a voz de Renata chamá-lo perto do balcão. Aqui, Marcos. Vem cá, tem gente nova que eu quero que você conheça. Ele se aproximou e notou um grupo de 4 pessoas que conversava animadamente, cada um com seu copo na mão. Entre elas, estava Sofia. Aquela mulher tinha uma presença marcante. Os cabelos escuros e bem alinhados emolduravam um rosto de traços firmes, mas suavizados por um sorriso encantador. Ela exibia uma postura segura e, ao mesmo tempo, transmitia certa doçura quando olhava diretamente nos olhos de quem falava com ela. Renata fez as apresentações, e Sofia estendeu a mão para Marcos. Prazer, sou Sofia, declarou com a voz firme, enquanto sustentava o olhar dele. Marcos, ele respondeu, tentando não parecer intimidado. Havia algo enigmático naquela expressão de Sofia, como se ela enxergasse tudo o que se passava dentro dele. Mesmo assim, ele sentiu uma estranha vontade de continuar a conversa, de descobrir mais sobre quem era aquela mulher que o deixava desconcertado. O bate-papo seguiu por vários minutos, e Marcos pouco conseguiu dizer sobre si mesmo. Sofia fazia perguntas objetivas, demonstrando genuíno interesse nos projetos da empresa e nas ambições profissionais que ele tinha. Então você mora sozinho? Ela questionou, após perguntar sobre a família. Ele explicou que vivia com a mãe, Dona Helena, em uma casa confortável na qual tinha crescido. Nós sempre fomos muito próximos, e a casa é dela, construída ao longo de muitos anos de economia e trabalho duro, contou, sem imaginar que cada palavra sua gerava reflexões silenciosas na mente de Sofia. A noite prosseguiu com risadas, rodadas de petiscos e histórias bem-humoradas. Em determinado momento, Renata e as outras pessoas se dispersaram para conversar com conhecidos, deixando Marcos e Sofia a sós. Ele, ainda surpreso com a própria ousadia, arriscou convidá-la para sair em outra ocasião. Sabe, Sofia, gostei muito de falar com você. Será que podemos tomar um café qualquer dia desses? Ela sorriu de forma cativante, confirmando com um leve balançar de cabeça. Claro, vai ser ótimo continuar esse papo em um lugar mais tranquilo. 2 dias depois, conforme combinado, eles se encontraram em uma cafeteria próxima ao trabalho de Marcos. As poltronas confortáveis e o cheiro doce de grãos torrados criavam um ambiente perfeito para uma conversa mais íntima. Sofia chegou pontualmente, vestida de forma elegante, mas não exagerada. Ele elogiou a aparência dela, e ela agradeceu com um sorriso tímido, embora seus olhos aparentassem segurança e determinação. A conversa fluiu de maneira leve. Marcos contou sobre a relação próxima com a mãe, explicando que o pai falecera quando ele ainda era criança, e que Dona Helena fizera de tudo para criar o filho sem que ele sentisse a ausência paterna. Sofia ouvia com atenção, mas sempre insistia em saber mais detalhes sobre a casa. Deve ser lindo ter um lar assim, cheio de memórias, dizia ela, enfatizando o valor emocional que aquilo representava. Marcos não via maldade na curiosidade dela, pois
pois interpretava como interesse sincero pela história de sua família. Com o passar das semanas, os encontros se tornaram mais frequentes. Jantares em restaurantes, passeios no parque e ligações à noite consolidavam um vínculo forte entre eles. Sofia nunca deixava transparecer nenhum traço de frieza ou oportunismo. Ao contrário, mostrava-se carinhosa e presente, elogiando Marcos a cada pequena conquista e oferecendo-lhe ajuda sempre que ele enfrentava problemas. Certo dia, ao vê-lo cansado após uma reunião estressante, ela o abraçou e sussurrou ao seu ouvido: "Se precisar de mim, estarei aqui." Aquele gesto simples o fez acreditar que havia encontrado alguém em quem realmente podia confiar. Enquanto a relação se fortalecia, Marcos decidiu que era hora de apresentar Sofia à mãe. Dona Helena era uma senhora de 70 anos, extremamente lúcida e enérgica, apesar da idade avançada. Por ser viúva há muito tempo, ela desenvolveu um instinto protetor em relação ao filho e nunca se conteve em falar o que pensava. "Marcos, você sabe que sempre serei sincera com você, não importa a situação", costumava dizer. E foi com esse espírito franco que Dona Helena recebeu Sofia em um almoço de domingo. A mesa estava posta com muito esmero, guardanapos brancos, talheres reluzentes, flores num vaso de porcelana e pratos típicos que Helena preparava com amor. "Fique à vontade, menina", disse ela a Sofia, convidando-a a sentar-se. No início, a conversa foi cordial, repleta de perguntas triviais sobre trabalho, hobbies e gostos pessoais. Sofia falava sobre como admirava o esforço de Dona Helena para criar Marcos sozinha. "É inspirador ver uma mulher tão forte e dedicada. O Marcos teve muita sorte em crescer com você." A mãe, por sua vez, respondia com educação, mas analisava cada expressão e cada entonação de Sofia. Quando a sobremesa chegou, Helena serviu uma torta de maçã e comentou, num tom aparentemente despretensioso: "Essa casa foi construída com muito sacrifício, principalmente depois que meu marido faleceu. Cada tijolo tem uma história." Sofia ouviu atentamente e elogiou o espaço, dizendo que o lugar era acolhedor e espaçoso. No entanto, Helena notou um brilho diferente no olhar da jovem, algo difícil de decifrar, mas que deixou uma inquietação silenciosa em seu coração. Ao final do almoço, Helena chamou Marcos de lado e perguntou: "Você tem certeza de que conhece bem essa moça?" Ele, intrigado, questionou: "Por que pergunta isso, mãe? Ela não foi simpática?" A senhora balançou a cabeça em sinal de dúvida. "Ela foi cortês, mas tive a sensação de que há mais interesse do que amor ali." "Tenha cuidado." Marcos sorriu sem dar muita importância. "Mãe, você sempre me alerta quando trago alguém para conhecer a família. Vai dar tudo certo." Naquele dia, Sofia se despediu de Dona Helena com um beijo no rosto, enquanto Marcos a acompanhava até o carro. No trajeto, ela comentou: "Sua mãe é gentil, mas tenho a impressão de que não gostou de mim." Marcos negou: "Ela só é um pouco reservada e desconfiada, principalmente com pessoas que não conhece. Mas tenho certeza de que, com o tempo, vocês vão se entender melhor." Sofia pareceu aliviada, abraçou e sussurrou: "Não quero que sua família pense mal de mim. Tenho planos maravilhosos para nós, Marcos." Ele sentiu um arrepio gostoso ao ouvir aquelas palavras, imaginando um futuro de companheirismo e felicidade. Porém, mal sabia que os planos de Sofia contemplavam mais do que apenas uma vida a dois. Marcos, empolgado com o namoro, não deixou de falar sobre Sofia para seus amigos. Paulo, seu melhor companheiro desde a infância, ficou feliz por vê-lo se relacionando, mas, de modo semelhante a Dona Helena, desconfiou da intensidade acelerada que Sofia demonstrava. Em certa ocasião, ao encontrar o amigo num café, Paulo foi direto: "Você não acha que está indo rápido demais? Namorar é ótimo, mas vocês mal se conhecem." Marcos, porém, alegava que tudo estava em perfeita harmonia e que aquela sensação de paixão fulminante era o sinal de que havia encontrado a mulher ideal. As semanas viraram meses, e o amor cego de Marcos por Sofia só crescia. Sempre que iam a jantares ou eventos corporativos, ela o enchia de elogios, fazendo-o acreditar que ele era especial e merecia mais do que tinha. "Você é muito talentoso, deveria pensar em projetos maiores e em promoções mais audaciosas", dizia com frequência. Aquelas palavras massageavam o ego de Marcos, ao mesmo tempo em que o faziam gastar mais energia no trabalho, na tentativa de proporcionar o melhor para a mulher que tanto o estimulava. Ele não percebia que, por trás dessa dedicação exacerbada, Sofia sondava cada detalhe de sua vida financeira e patrimonial.
Conhecia o estado de contas, as economias e, sobretudo, as condições da casa onde morava com Dona Helena. Pouco tempo depois, Marcos recebeu uma notícia importante: seria promovido a supervisor de projetos, com aumento salarial e mais responsabilidades. Feliz, ele decidiu comemorar com Sofia em um restaurante sofisticado. Reservou uma mesa para dois, escolheu um bom vinho e brindou a conquista. A cada taça que bebiam, Sofia comentava como ele merecia um lugar maior, uma vida mais confortável, uma independência de verdade. Em meio às felicitações, ela o beijou intensamente e sussurrou: devia pensar em sair da sombra da sua mãe. Vocês podem continuar próximos, mas cada um no seu espaço. Ele estranhou o comentário, mas deixou passar, envolvido pela paixão e pela atmosfera romântica. Foi nessa época que Sofia começou a insinuar que eles deveriam casar. Afinal, já estavam juntos havia meses e se conheciam suficientemente bem para assumir um compromisso maior. Você não acha que vamos poupar tempo e dinheiro se unirmos nossas rendas? O amor não pode ficar esperando eternamente, argumentava ela, com um sorriso sedutor. Marcos refletiu, mas ainda hesitava. Gostava da ideia de construir família, porém temia magoar a mãe, que sempre esperou que ele se casasse no momento certo, sem pressões. No entanto, a cada dia, Sofia o seduzia mais, entusiasmando-o a dar o próximo passo. Uma noite, depois de uma saída com os amigos, ela se debruçou sobre ele no carro e perguntou, com um olhar cheio de expectativa: você me ama de verdade, não ama? Ele confirmou, sentindo o coração acelerar. Então ela completou: case comigo, então. Quando contou a Dona Helena que havia pedido Sofia em casamento, Marcos enfrentou uma barreira imediata. A mãe o chamou para uma conversa séria, na qual disse, sem rodeios: meu filho, eu entendo que você queira ter sua própria família, mas não gosto desse clima de urgência. Você não acha melhor esperar mais um pouco? Ele tentou argumentar que o amor não tem hora marcada e que Sofia se mostrava companheira, compreensiva e disposta a fazer tudo por ele. Helena, com sua experiência de vida, franziu a testa e questionou: disposta a fazer tudo ou a ter tudo? Ele se levantou, frustrado com a insistência materna. Mãe, por favor, confie em mim. Chega de desconfianças. Eu sei o que estou fazendo. Ela baixou a cabeça, preocupada. Eu só quero o seu bem, Marcos. O casamento foi marcado para dali a 3 meses, num pequeno sítio alugado para cerimônias íntimas. Sofia cuidou de quase todos os detalhes, desde a decoração até a escolha do buffet. Exibia um orgulho notável no rosto, repetindo que aquele era apenas o início de um caminho brilhante. Dona Helena, sentindo-se preterida nas decisões, manteve uma participação discreta, enviando dinheiro para ajudar, mas sem se envolver ativamente. No fundo, tinha a esperança de que o filho repensasse a velocidade dos acontecimentos. Ainda assim, como mãe amorosa, compareceu à cerimônia, emocionando-se ao vê-lo entrar de braços dados com a noiva. Ao final, quando os noivos caminharam entre pétalas lançadas pelos convidados, Helena notou um brilho de satisfação um pouco exagerado no olhar de Sofia, mas escolheu engolir essa apreensão em nome do momento festivo. Depois da troca de alianças, os convidados cumprimentaram o casal. Eu sabia que você ia encontrar uma pessoa à altura, Marcos, declarou Paulo, tentando esconder a cautela que mantinha em relação a Sofia. Ela, por sua vez, sorriu com simpatia, oferecendo a outra face para um beijo amistoso. Espero que possamos ser grandes amigos, disse ela, mantendo um olhar firme que deixava Paulo intrigado. Ao final da festa, Sofia abraçou Marcos, exausta, porém radiante. Agora somos marido e mulher, meu amor. Nada vai nos separar, sussurrou, acariciando os cabelos dele. Ele acreditou nesse juramento com toda a sinceridade do mundo. Imaginava que, a partir dali, construiriam uma vida plena, cercada de planos para o futuro e de respeito mútuo. No entanto, a voz interior de Marcos ainda ecoava certas incertezas plantadas por Dona Helena e por Paulo. E, sem saber, ele se preparava para um capítulo repleto de conflitos, pois as sombras de dúvidas e interesses ocultos começavam a se materializar ao redor de seu recém-formado matrimônio. Quando eles se despediram dos últimos convidados, Sofia olhou para o horizonte, onde o sol já se punha, e disse, de maneira decidida: nós vamos morar na casa da sua mãe, não é? Marcos, ainda envolvido pela euforia do casamento, respondeu sem hesitar: sim, já temos tudo organizado. Será temporário, até definirmos algo mais adequado.
Ela sorriu, inclinando a cabeça. Claro, amor. Vai ser apenas uma fase de transição. Eu quero muito que a gente conquiste nossos próprios espaços. Aquele sorriso, no entanto, guardava segundas intenções que ele ainda ignorava. Dona Helena, em silêncio, apenas observava o casal se afastar, imaginando o que o destino reservava para o filho e para aquela nora cuja origem e ambição lhe pareciam desconhecidas. No trajeto de volta, dentro do carro enfeitado com flores e enfeites de recém-casados, Marcos segurou a mão de Sofia e beijou seus dedos, grato por sentir que, finalmente, não estaria mais sozinho. Ela retribuiu com um gesto afável, mas, em seu olhar, havia uma mistura de cálculo e satisfação. O pensamento de possuir, de certa forma, um imóvel confortável, saltava em sua mente como uma oportunidade irrecusável. Nada, naquele instante, parecia capaz de frear seus planos. E Marcos, cego de amor, não via razão para duvidar de quem o fizera acreditar que sonhos rápidos podiam se tornar realidade instantânea. Enquanto seguiam rumo à lua de mel, Dona Helena retornava sozinha para casa, com uma ponta de receio que apertava seu coração, um pressentimento difícil de ignorar sobre o que estava por vir. Marcos e Sofia retornaram do sítio onde haviam celebrado o casamento com aquele ar de recém-casados, cheios de sorrisos e de planos. No carro decorado, que ainda carregava restos de flores e fitas coloridas, Sofia falava sem parar sobre tudo o que desejava fazer dali em diante. Falou em trocar alguns móveis da casa, pintar as paredes e transformar o ambiente para que tivesse mais a cara dela. Marcos a ouvia, alternando entre concordar e sorrir, ainda imerso na felicidade de ter oficializado a relação. Ao chegarem, Dona Helena os aguardava na sala, com uma expressão contida que disfarçava mal a preocupação que insistia em apertar seu peito. Ela esticou os braços para abraçar o filho e a nora, mas, tão logo trocou olhares com Sofia, notou o brilho determinado que emanava daqueles olhos. Não eram olhos de quem apenas desejava se acomodar provisoriamente. Havia algo incisivo, quase predatório, que Helena não conseguia descrever em palavras, mas que a deixava inquieta. Depois de se livrarem das malas, os recém-casados foram até a cozinha, onde Helena havia preparado um lanche simples para dar as boas-vindas. Sofia disse, com um sorriso quase ensaiado, "Obrigada, Dona Helena. É ótimo voltar para um lar onde tudo está à nossa espera." Marcos, satisfeito, acrescentou, "Não é maravilhoso, meu amor? Ter a mamãe por perto facilita muita coisa, pelo menos no começo." Helena, sem querer soar desagradável, tentou se mostrar acolhedora. "Claro, minha casa está sempre aberta. Mas sabemos que vocês vão querer um espaço só de vocês um dia." Sofia, porém, imediatamente contestou, sem pressa. "Por enquanto, é mais fácil ficarmos aqui. Precisamos juntar dinheiro para investir em alguns projetos, e assim teremos tranquilidade." Marcos concordou, apertando a mão dela, enquanto Helena disfarçava a contrariedade e pensava em como manter a harmonia dentro de casa. Nos dias que se seguiram, Sofia mostrou um lado ágil e cheio de iniciativa. Ligava para lojas de decoração, pedia orçamentos e falava sobre como planejava transformar cada cômodo. As conversas com Marcos eram recheadas de termos como a reforma, mudança de ares e a modernização. Ele ficava animado, feliz por ver que a esposa estava disposta a melhorar o ambiente. Dizia Helena, "Mãe, a Sofia tem ótimas ideias. Por que não deixamos que ela faça algumas alterações? Afinal, a casa também é minha herança." Helena se espantava com essa última palavra, pois Marcos nunca falará no imóvel como algo que lhe pertencesse de fato, sempre considerará aquele lar como pertencente à mãe. Mesmo assim, em nome da paz, ela cedeu em detalhes mínimos, permitindo pequenas modificações. Sofia, entretida, não se continha em ostentar suas ideias para todos os cantos. "Vou transformar o jardim num lugar mais elegante e prático", dizia ela, enquanto folheava revistas e exibia esboços à sogra. Apesar de se esforçar para manter uma boa convivência, Helena se sentia cada vez mais incomodada com a postura mandona de Sofia. No final de tarde, enquanto a nora falava sobre trocar as cortinas antigas, Helena tentou expor seu ponto de vista. "Minha filha, sei que você quer modernizar as coisas, mas cada objeto aqui tem história. Eu mesma bordei essas cortinas pouco depois de ter ficado viúva. São lembranças que carrego com carinho." Sofia, sem se abalar, continuou a folhear um catálogo. "Sim, entendo. Mas precisamos deixar essa casa mais em sintonia com nosso tempo, não acha?
É para o nosso bem, incluindo o seu. Helena notou o tom de desdém mascarado em cada palavra. Sentiu uma pontada no peito, mas resolveu evitar atritos. Com um sorriso contido, encerrou a conversa. Tudo bem, vamos ver o que é possível fazer. Marcos, por outro lado, permanecia cego ao desconforto crescente. Empolgado com a nova rotina, ele insistia em ressaltar a boa relação entre esposa e mãe sempre que a oportunidade surgia. Vocês vão se dar bem, tenho certeza, repetia, alheio aos pequenos embates diários que aconteciam na casa. Quando ele estava presente, Sofia se mostrava um pouco mais recatada, mas ao menor sinal de que Marcos sairia para trabalhar ou resolver algo na rua, a nora passava a dirigir pequenas alfinetadas a Helena, questionando suas escolhas de decoração, seus hábitos domésticos e até mesmo sua rotina de idosa. Não demorou para Helena perceber que Sofia queria se impor, tentando transformar aquele lugar num reflexo puro e simples de seus gostos. Certa manhã, Paulo, o melhor amigo de Marcos, apareceu para uma visita surpresa. Veio conversar sobre alguns assuntos profissionais e, ao chegar, encontrou Sofia sozinha na sala, rodeada de amostras de tecido. Ele, sempre gentil, cumprimentou-a e perguntou por Marcos. Ele saiu para resolver detalhes de um contrato. Mas pode me fazer companhia se quiser, respondeu ela, com certa altivez. Paulo percebeu algo no semblante de Sofia que lhe causou desconfiança. Não gostava de julgá-la sem motivos concretos, mas havia algo na forma como ela o olhava, como se ele fosse um intruso. Você acha que Marcos está feliz com essas mudanças todas? Arriscou perguntar, num tom amistoso. Sofia deu de ombros. Claro que sim. Isso tudo é para o bem dele, para construirmos uma vida moderna. A casa é muito boa, mas precisa de uma repaginada. Você, como amigo, deveria saber que o Marcos merece mais. Antes que Paulo pudesse responder, Helena apareceu, cumprimentando-o com um abraço caloroso e sorridente. Há quanto tempo não vem aqui, meu filho? Está tudo bem? Ele confirmou que sim, mas percebeu, de imediato, o contraste entre a delicadeza de Helena e a atitude incisiva de Sofia. Quando Marcos retornou, encontrou Paulo na cozinha, conversando com Helena e tomando um café. Sofia estava no quarto, analisando novos orçamentos para reformas. Entre uma colherada de açúcar e outra, Paulo comentou, Marcos, você parece diferente. Está feliz, mas também me parece um pouco nervoso. Ele suspirou, sentando-se à mesa. Estou sobrecarregado de trabalho, e em casa é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. A Sofia quer mudar tanta coisa que às vezes mal consigo acompanhar. Mas entendo os motivos dela, quer um lar mais moderno, diz que é para o nosso conforto. Helena, por sua vez, não conseguiu se conter, filho, cada novidade custa dinheiro. E, além disso, sinto falta de uma conversa em família. Você anda distante. Mal pergunta como estou. Marcos pensou em retrucar, porém sentiu a voz falhar. De fato, estava cansado e tão mergulhado no entusiasmo com Sofia que nem se dera conta de como isso afetava a mãe. Paulo, preocupado, franziu a testa, mas decidiu não prolongar o assunto para não gerar conflitos ali mesmo. Entretanto, Sofia logo percebeu que Helena e Paulo mantinham uma relação de amizade sincera com Marcos, e passou a encarar a presença do amigo como uma possibilidade de interferência nos seus planos. Sempre que ele chegava, ela encontrava uma forma de afastá-lo ou de deixá-lo desconfortável. Num fim de semana em que Paulo aparecerá para ver um jogo na TV com Marcos, Sofia convidou-a a ajudá-la a mover caixas de enfeites para outro canto da casa, interrompendo a diversão dos dois. Paulo aceitou por educação, mas sentiu que ela queria testar seus limites. No final, Marcos se irritou por não conseguir sequer acompanhar a partida que tinha combinado com o amigo. Sofia, por outro lado, fingiu estar exausta, como se fosse a vítima de um fardo pesado demais. Estou fazendo tudo isso por nós, repetia, como uma espécie de mantra para justificar seu comportamento. Em meio a essas pequenas tensões, Helena lutava para conservar a tranquilidade e também o direito de se sentir dona de sua casa. Numa tarde qualquer, encontrou Sofia trancada no quarto do casal, manuseando uma pasta com documentos. Posso ajudar em algo? Perguntou Helena, tentando não soar invasiva. Sofia rapidamente fechou a pasta, sorrindo de maneira constrangida. Não, estou só organizando os papéis. Coisas minhas e do Marcos.
Helena notou que, sobre a cama, havia alguns folhetos de bancos, algo relacionado a financiamentos e possíveis investimentos. Sentiu um leve arrepio. Se precisar de mim, estou na cozinha, completou, saindo antes de ouvir qualquer resposta. Precisava respirar. Ao chegar à cozinha, preparou um chá e lembrou-se dos alertas que dera a Marcos quando ele falou em casamento. Não são implicâncias minhas, sussurrou para si mesma. Tem algo nessa história que não me cheira bem. Ainda assim, Helena não queria abalar o casamento do filho. Mantinha-se em silêncio, confiando que o tempo revelaria as verdadeiras intenções de Sofia, sem que ela precisasse armar qualquer tipo de escândalo. Marcos, por sua vez, embora notasse a presença cada vez mais forte da esposa nas decisões, tentava justificar tudo com o argumento de que ela era uma mulher de visão, que queria o melhor. Quando, certa manhã, Sofia anunciou que pretendia trocar toda a mobília da sala, incluindo o velho sofá de Helena, Marcos gelou. Aquele sofá era uma relíquia de família, uma herança trazida dos tempos em que o avô ainda vivia. Ele tentou contornar, sugerindo: amor, que tal a gente guardar esse sofá num depósito? Minha mãe tem uma ligação muito forte com ele. Sofia retrucou com impaciência: se guardarmos tudo que é velho, nunca avançaremos. Além disso, ocupará espaço e vai custar dinheiro para guardar. Numa fração de segundos, Helena, que escutava atrás da porta, sentiu como se seu coração fosse atingido por uma lâmina gelada. Não era apenas um objeto, representava toda a história da família. E ver Sofia minimizando aquele valor a incomodava profundamente. Ao notar a expressão de abatimento da mãe, Marcos pediu que conversassem com calma, mas Sofia reagiu de forma autoritária. Você não confia em mim? Estou tentando criar um lugar melhor para todos. Por que essa resistência? Com a voz trêmula, Helena tentou argumentar: não é resistência. Mas tudo tem um significado. Esse sofá é uma lembrança de quem já partiu. Sofia suspirou, olhando para o teto como se estivesse sem paciência. Marcos tentou se colocar ao lado da mãe. Amor, talvez devêssemos respeitar um pouco mais as lembranças dela. Sofia revirou os olhos. Então tá, deixemos o bendito sofá. Mas não me culpe se a casa parecer ultrapassada depois. Com esse tom quase mordaz, ela saiu, batendo a porta. O silêncio que se seguiu machucou Helena, que observou o filho de cabeça baixa, dividido entre o amor pela esposa e o respeito pela história da mãe. Os dias pareciam um teste de paciência constante. Sofia, contrariada pela manutenção de certas peças antigas, decidiu investir em alterações externas. Chamou pedreiros sem consultar Helena, que foi surpreendida por um barulho infernal numa manhã de domingo. Ao questionar o que acontecia, Sofia esclareceu, quase gritando entre o som das ferramentas: estou derrubando parte do muro para ampliarmos o jardim. Helena ficou estupefata: mas esse muro sempre esteve aí para nossa segurança. Você não acha arriscado? Sofia retrucou, visivelmente impaciente: a vida é feita de riscos, dona Helena. E precisamos de um espaço melhor para receber as visitas. Já falei com Marcos, e ele concordou. Helena, com a voz embargada, retrucou: você sequer conversou comigo. Essa casa ainda é meu lar. Sofia, sem demonstrar empatia, virou-se para orientar os pedreiros, ignorando as reclamações da sogra. Foi assim que Helena descobriu que, para Nora, ela pouco importava quando o assunto era modernizar a casa. Paulo continuava aparecendo esporadicamente, cada vez mais atento aos sinais de discórdia. Ele e Helena chegaram a ter uma conversa reservada, na qual ela desabafou: estou cansada. Essa moça muda as coisas sem sequer me consultar, e o Marcos está tão deslumbrado que não enxerga. Paulo suspirou, mirando o chão: eu tentei alertá-lo, mas ele sempre me ignora. Acha que estamos exagerando. Mas não podemos desistir de abrir os olhos dele. Helena concordou, mas temia que as tensões só aumentassem. Eu não quero causar problemas para o meu filho. Mas, se continuar assim, não sei até onde vai chegar. Naquela mesma semana, Sofia trouxe outro golpe inesperado. Sugeriu a Marcos que convidasse Helena a passar um tempo na casa de uma tia distante. Assim, ela pode descansar um pouco. E a gente pode seguir com as reformas sem tantas discussões. Seria bom para todos, sobretudo para ela, que precisa de sossego.
Marcos achou a ideia estranha, mas Sofia insistiu, argumentando que Helena parecia estressada com a movimentação dos pedreiros, com o barulho e com as mudanças. Dizia que a sogra precisava de mais tranquilidade do que um canteiro de obras podia oferecer. Pensa bem, meu amor, é só por alguns dias. Seria um alívio para sua mãe não ter que aturar esses incômodos, concluiu, acariciando o rosto dele de maneira convincente. Confuso, Marcos levou a proposta a Helena, que, inicialmente, recusou, mas, ao perceber que não teria sossego, acabou aceitando passar o fim de semana na casa de uma amiga, já que a tia não podia recebê-la naquele momento. Helena partiu com o coração apertado, suspeitando de que Sofia faria algo que ela preferia esconder durante a ausência da sogra. De fato, no domingo em que Helena não estava, Sofia resolveu começar a pintar alguns cômodos sem autorização prévia, alterando cores que a sogra sempre gostara, substituindo-as por tons mais neutros e frios. Quando Marcos mostrou alguma hesitação, ela explicou, com uma lógica aparente: sua mãe pode voltar e encontrar tudo prontinho, sem se preocupar com a confusão da pintura. É melhor para ela e para nós. Marcos, embora desconfortável, foi mais uma vez convencido. O que não imaginava era que Sofia também aproveitaria para fotografar certos documentos guardados no escritório de Helena, numa gaveta que a idosa considerava particular. Sofia vasculhou tudo discretamente, entreabriu pastas e retirou algumas cópias, fazendo anotações em um caderno que mantinha consigo. Havia um brilho nos olhos de Sofia que misturava ansiedade e triunfo. Parecia procurar informações sobre a propriedade, buscando algo que reforçasse suas futuras estratégias. Nada ali era ao acaso. Quando Helena retornou, 3 dias depois, encontrou a sala pintada de uma cor bege sem graça, algumas das antiguidades realocadas e uma pilha de caixas com objetos que ela mesma colecionava. "O que aconteceu aqui?", questionou, abismada. Sofia, com fingida simpatia, respondeu, surpresa, Dona Helena. "Adiantamos o serviço enquanto a senhora descansava. Ficou bom, não acha?" Helena manteve o olhar parado por alguns segundos, respirando fundo. "Eu preferia ter escolhido a cor. Gosto de um tom mais acolhedor. Mas vejo que já está feito." Sofia apenas sorriu, indiferente. Marcos, atordoado, tentou amenizar a situação. "Mãe, ela só quis nos ajudar. Não queria que você passasse pelos transtornos da pintura." Helena sentia um nó na garganta, mas, para não causar uma explosão de conflitos, engoliu em seco. "Tudo bem, Marcos. Estou cansada da viagem. Vou ao meu quarto." Assim transcorria o cotidiano daqueles primeiros meses de casamento. Sofia se mostrava cada dia mais autoritária, disfarçando suas imposições com uma pitada de carinho ou com explicações que camuflavam a real intenção de dominar aquele espaço. Helena, por amor ao filho, continha sua indignação, mas já não suportava ver sua casa se tornando um lugar estranho. A cada objeto substituído, a cada mudança sem permissão, ela sentia parte de sua história esvair-se como areia entre os dedos. Marcos, por sua vez, vivia num torpor de apaixonado, tentando mediar sem sucesso as desavenças, acreditando que o tempo resolveria tudo. Sofia, contudo, tinha outras prioridades em mente. Para ela, a presença de Helena começava a se tornar um obstáculo incômodo, pois a sogra nunca aceitava passivamente suas propostas e, de certa maneira, ainda exercia influência sobre Marcos. Por isso, Sofia pensava em estratégias para empurrá-la para longe, nem que fosse sob a justificativa de cuidar de sua saúde ou de aliviar seu estresse. E, enquanto planejava esses movimentos, nutria o sonho de um futuro em que pudesse ter posse, ou ao menos poder decisivo, sobre aquela casa. Afinal, considerava que parte do sucesso do casamento passava pelo controle dos recursos e dos bens que Marcos herdara. E, naquele exato momento, ela estava disposta a tudo para alcançar o que desejava, mesmo que isso significasse pisar sobre os sentimentos daquela senhora que apenas ansiava ter a paz de seu lar preservada e o amor do filho intacto. Helena acordou mais cedo do que de costume naquele domingo, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. Desde a chegada de Sofia, tudo parecia fora de lugar. Os cômodos da casa haviam se transformado, e cada objeto antigo, cada lembrança familiar, se tornara motivo de discórdia. Ela tentava ignorar as farpas diárias, mas havia algo no ar que a deixava temerosa quanto ao futuro. Antes de tomar o café, foi até a janela, onde passou alguns minutos admirando as últimas flores que restavam no jardim.
A reforma que Sofia impusera derrubara parte do muro, e Helena não conseguia mais enxergar sua casa como um refúgio seguro. Parecia que as paredes haviam sido arrancadas, expondo-a a um mundo que não reconhecia. Marcos desceu as escadas logo depois, com a fisionomia cansada, consequência das noites mal dormidas e das tensões constantes entre esposa e mãe. Helena se virou ao ouvir seus passos e tentou forçar um sorriso acolhedor. Bom dia, filho. Você está pálido. Dormiu bem? Ele balançou a cabeça, apoiando-se no batente da porta. Estou preocupado, mãe. A Sofia anda irritada com tantas coisas. E você não parece muito feliz. Helena sentiu vontade de desabafar, dizer que não suportava mais se sentir uma estranha na própria casa, mas reprimiu a angústia. São adaptações, Marcos. Talvez, se tudo fosse mais devagar, eu me sentisse menos sufocada. Mas vou tentar me adaptar. Ele concordou com um suspiro de alívio, como se a promessa de Helena aliviasse a culpa que crescia dentro dele. Enquanto mãe e filho conversavam, Sofia surgiu no corredor, impecavelmente vestida, os cabelos arrumados e o semblante sério. Cumprimentou-os com um aceno rápido, sem grande entusiasmo. Bom dia. Precisamos conversar, Marcos. Você pode me acompanhar na sala? Ele assentiu, lançando um olhar preocupado para Helena. A idosa captou o recado e fingiu que tudo estava bem. Fiquem à vontade, vou cuidar do café. Ela observou o casal se afastar e sentiu um calafrio. Ultimamente, as conversas entre Marcos e Sofia resultavam em exigências que quase sempre a prejudicavam. Na sala, Sofia ficou em pé diante da janela, observando o quintal que antes ostentava um muro sólido. Sem rodeios, começou, Marcos, sabe que gosto de organizar as coisas e de manter tudo sob controle. Mas estou me sentindo cada vez mais sufocada. Sua mãe questiona cada reforma que fazemos e, mesmo que ela não se oponha frontalmente, fica um clima horrível. Ele tentou argumentar, o problema não é você, Sofia. Ela só tem um apego emocional a cada detalhe da casa. E não podemos condená-la por isso. Ela construiu essa vida aqui. Sofia revirou os olhos, como se estivesse cansada de ouvir sempre as mesmas justificativas. Eu entendo o valor sentimental, mas não podemos viver sob a sombra do passado. Essa casa precisava de mudanças e, se continuarmos nesse ritmo de conflitos, vai ser insuportável para mim e para ela também. Marcos temia que a discussão escalasse, então tentava escolher as palavras cuidadosamente. Você está certa em querer fazer melhorias, mas talvez a gente devesse ter mais paciência. A mamãe não está acostumada a tantas novidades de uma só vez. Sofia, porém, foi mais incisiva. As reformas são o menor dos problemas. Estou cansada de me sentir observada. Helena me olha como se eu fosse uma estranha na casa dela, e eu sei que ela fala de mim para o seu amigo Paulo. É humilhante. Além disso, sinto que estamos em constante batalha por cada metro quadrado. Marcos passou a mão pelos cabelos, sem saber como conciliá-las. Então o que sugere? Sofia deu de ombros, soltando um leve suspiro antes de completar, acho que chegou a hora de termos a casa para nós. Ela pode ir morar perto de alguma amiga ou alugar um lugar pequeno, mais adequado para a idade. Afinal, nós somos um casal jovem. Precisamos de espaço e de privacidade. Nesse instante, Marcos engoliu seco. Ainda não havia cogitado a hipótese de a mãe ir embora de vez, por mais que Sofia, em conversas anteriores, já sugerisse uma alternativa temporária. Não sei, Sofia. Essa casa é dela, construída com o trabalho de uma vida. Eu seria muito ingrato se a expulsasse, rebateu, tentando manter a sensatez. Ela, porém, se aproximou, acariciando-lhe o rosto como fizera outras vezes. Não estou dizendo para expulsá-la. Estou falando em oferecer a ela uma oportunidade de descansar, sem esse estresse constante. Talvez possamos comprar um pequeno apartamento em outro bairro, algo tranquilo, e você ajudaria financeiramente. É um ato de amor também. Deixe-me cuidar disso. Posso até pesquisar algumas opções. Enquanto isso, na cozinha, Helena tentava se ocupar com a arrumação da mesa, mas a mente corria solta, imaginando sobre o que estariam conversando. A apreensão tomou conta dela de tal maneira que o simples barulho das xícaras sobre o mármore a fez estremecer.
Pensou em interromper o diálogo, mas achou melhor respeitar a privacidade do casal. Mesmo assim, seu coração batia acelerado, pois pressentia que algo grande estava em jogo. Quando Marcos entrou na cozinha, minutos depois, ela pôde ler nos olhos dele um misto de hesitação e pesar. Sofia e eu estávamos falando sobre a possibilidade de você ficar em outro lugar por um tempo, mãe, disse ele, apoiando as mãos no encosto de uma cadeira. Helena largou o pano de prato sobre a mesa, sentindo os joelhos tremerem. Marcos, você está pedindo que eu saia da minha casa? É isso? Ele se aproximou, tomado pela culpa. Eu não gosto dessa ideia. Mas a Sofia acha que talvez seja melhor para sua saúde, para evitar tanta discussão. Você parece estressada, e aqui a todo instante acontecem obras e mudanças. Helena sentiu o rosto queimar de indignação, mas tentou manter a voz firme. Estressada eu estou, sim, mas não porque quero. Ela se apropriou de tudo, toma decisões sozinha. E agora quer que eu saia do meu lar? Marcos baixou o olhar, sem saber o que responder. Aquela cena era dolorosa para ele. Mãe, eu só quero que tudo fique bem. A conversa acabou num impasse tenso, sem que Helena desse qualquer sinal de concordância. Sofia permaneceu reclusa no quarto, deixando Marcos sozinho para lidar com a frustração da mãe. No entanto, ao anoitecer, Helena viu que o filho evitava sentar-se ao lado dela. Até mesmo o jantar foi consumido às pressas. Ela compreendia que aquela situação colocava Marcos contra a parede, mas não podia fingir aceitar algo tão injusto. Durante a madrugada, a insônia corroeu. Levantou-se, acendeu a luz fraca do abajur e olhou para os porta-retratos que guardava numa estante. Fotos do marido falecido, do pequeno Marcos dando os primeiros passos, das festas de aniversário na adolescência. Cada imagem lembrava ela tudo que vivenciara entre aquelas paredes. Pensar em abandonar aquela casa a dilacerava por dentro. No dia seguinte, Helena decidiu ligar para sua grande amiga, Clarice, aquela que tantas vezes a apoiara em momentos difíceis. Contou o que estava acontecendo, e a amiga reagiu com indignação. Mas isso é um absurdo, Helena. Você não pode sair da sua casa. Essa moça está passando dos limites. Helena suspirou, sentindo as lágrimas ameaçarem escorrer. Eu sei, mas sinto que o Marcos está tão enfeitiçado que não enxerga. Não quero piorar a relação entre nós. Clarice propôs que ela fosse passar uns dias em seu apartamento, mas Helena hesitou. Obrigada, mas não quero virar um fardo para você. Vou tentar resolver isso de outra forma. Ao desligar o telefone, percebeu que Sofia estava parada perto da porta da sala, provavelmente escutando pedaços da conversa. Interessante saber que você tem quem a acolha, Dona Helena, comentou Sofia, fingindo um tom casual. Helena virou-se, surpresa, mas tentou manter a compostura. Você não tem nada a ver com minhas ligações pessoais. Sofia deu um passo adiante, com um ar de superioridade. Claro que não. Mas talvez seja até bom para a senhora passar uma temporada fora. O ambiente aqui não está saudável para ninguém. Helena tentou controlar a raiva. Sabe, Sofia, eu nunca a tratei mal, nunca a ofendi. E agora você me pressiona para abandonar o único lugar que me resta. Sofia manteve-se firme, sem dar sinais de arrependimento. Eu só quero o melhor para mim, para o Marcos e, se possível, para você. Mas tenho certeza de que ficar aqui, no meio de obras, não é o ideal. Pense bem. Eu posso até ajudar na mudança, se quiser. Ao ouvir aquilo, Helena sentiu que as barreiras que mantinham suas emoções contidas estavam prestes a se romper. Porém, antes que pudesse rebater, Marcos chegou da rua. A mãe lançou a ele um olhar cheio de mágoa, e Sofia apenas sorriu de canto, como se não tivesse havido nenhum atrito. Foi a deixa para Helena sair rapidamente em direção ao quarto, deixando o filho confuso diante daquela cena muda. Ele tentou perguntar o que acontecerá, mas Sofia respondeu com indiferença, nada demais, uma conversa rápida. Naquela noite, a tensão pairava em cada cômodo. Helena não jantou, preferiu ficar no quarto, pensando no que faria dali em diante. Sabia que continuar ali seria fonte permanente de hostilidade. Por outro lado, imaginava como seria viver longe de Marcos, sem poder acompanhá-lo de perto, sem compartilhar os detalhes que sempre fizerem parte da rotina de mãe e filho. Depois de muito refletir, decidiu que,
para o próprio bem, talvez precisasse de um pouco de paz. Por mais que doesse, poderia ser melhor recuar temporariamente, ao menos até Marcos enxergar com clareza a realidade. Então, por volta das 10 da noite, ela chamou o filho para uma conversa reservada na cozinha. Marcos, eu pensei muito, e talvez a Sofia tenha razão em um ponto, eu preciso de sossego. Essa casa já não é um lugar de tranquilidade para mim. Portanto, decidi aceitar o convite da Clarice e passar os tempos no apartamento dela. Não sei ainda por quanto tempo. Marcos arregalou os olhos, claramente pego de surpresa. Mãe, tem certeza? Não quero que se sinta obrigada a sair. Ela respirou fundo, controlando as lágrimas. Você não me expulsou, mas sua esposa me deixou claro que não deseja minha presença. Não a culpo por não se sentir à vontade com minha opinião. Mas também não posso fingir que está tudo normal. Vou amanhã mesmo, antes que as obras voltem a fazer barulho. Ele tentou protestar, mas as palavras morreram em sua garganta, pois entendia que Helena não estava mais disposta a suportar o sufoco. Abraçou-a, sentindo um nó na garganta. Desculpe, mãe. Eu queria que tudo fosse diferente. Ela retribuiu o abraço, dizendo num fio de voz, eu também. Na manhã seguinte, Helena arrumou 2 malas com as roupas e objetos que julgava essenciais. Num canto da bagagem, colocou algumas fotos e lembranças que não queria deixar para trás. Sentia-se estranhamente vazia, como se estivesse abandonando parte de si mesma. Antes de sair, fez um último passeio pela casa, correu a mão sobre o antigo sofá, lembrando do marido falecido, encarou as paredes que haviam sido pintadas com cores que não escolheu, passou pela cozinha, onde tantos almoços de domingo foram preparados com amor. Por fim, parou diante da porta do quarto de Marcos, onde o filho ainda dormia. Cogitou bater, mas achou melhor deixá-lo descansar. Ele certamente não queria assistir a mais uma despedida dramática. Quando chegou à sala, viu Sofia sentada ao celular, discutindo orçamentos de novas reformas. Tenho orçamentos para trocar o piso da cozinha e do banheiro. Quero algo mais contemporâneo, dizia a outra pessoa na linha. Ao notar Helena parada ali, ela encerrou a conversa com um rápido ligarei depois, obrigada. O olhar das duas se cruzou por um instante que pareceu longo demais. Nenhuma das duas disse nada. Helena tinha um misto de raiva, tristeza e resignação no semblante, enquanto Sofia exibia uma expressão inalterável. Com as malas prontas, a idosa deu as costas, abriu a porta de entrada e saiu sem olhar para trás. Segundos depois, ouviu-a bater, um som que reverberou em seu coração como um adeus amargo. Mais tarde, quando Marcos despertou, notou a ausência da mãe e se desesperou ao confirmar que ela havia mesmo partido. Correu pela casa, chamou-a em voz alta, mas tudo o que encontrou foram alguns cômodos vazios e a lembrança do abraço da noite anterior. Ela foi embora, Marcos, informou Sofia, num tom que denotava alívio contido. Ele jogou-se numa cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Eu não queria que fosse assim, lamentou. Sofia aproximou-se, pousando a mão em seu ombro. Foi a escolha dela, meu amor. Vamos respeitar. Agora, precisamos seguir em frente. Marcos não teve forças para discutir. Sentia-se rasgado por dentro, consciente de que a mãe deixará a casa por não suportar mais tantas modificações e imposições. E, mesmo sabendo que não a expulsara formalmente, não conseguia se livrar da sensação de ter sido cúmplice daquele desfecho. No fim do dia, o clima na casa era estranhamente silencioso. Sem Helena para dividir a rotina, a sensação de vazio se tornava inevitável. Enquanto Sofia planejava a próxima etapa das reformas com olhares entusiasmados, Marcos, soterrado pela culpa, vagava pelos cômodos sem rumo certo. Pensava em ligar para a mãe, mas sentia medo da reação dela. Estava confuso, tentando digerir o fato de que, pela primeira vez, não teria Helena ao lado para ajudá-lo quando precisasse. Sentiu uma pontada de solidão que nem a presença da esposa conseguia aliviar. Sofia, por sua vez, encarava aquela saída de Helena como uma vitória estratégica. Agora, sem a sogra para interferir, teria mais liberdade para conduzir suas ambições. Voltou a vasculhar papéis e documentos, elaborando mentalmente um esquema que visava garantir sua influência sobre a casa e, consequentemente, sobre a vida de Marcos. Afinal, ele poderia estar emocionalmente abalado, mas continuaria apegado ao que sempre conheceu.
Se ela dominasse o terreno ao qual ele se sentia ligado, teria poder para conduzi-lo em qualquer direção que desejasse. E, naquele mesmo instante, Sofia sentiu que tinha dado um passo decisivo, eliminar a maior barreira que poderia questionar suas motivações. Restava, agora, consolidar esse domínio. Enquanto a noite caía, Marcos se refugiou no quarto, evitando contato. Precisava digerir a partida da mãe e compreender o que realmente significava prosseguir com a vida ao lado de Sofia. Sabia que, se tivesse coragem, deveria repensar as próprias atitudes, assumir certa responsabilidade pelo sofrimento de Helena e, acima de tudo, questionar até que ponto estava se deixando manipular. Porém, exausto, mergulhou num sono inquieto, assombrado por pesadelos em que via a mãe do lado de fora da casa, batendo na porta que jamais se abria. Sofia, em contrapartida, dormiu tranquila. Sentia-se mais próxima de seu objetivo e, no íntimo, se regozijava ao imaginar o que poderia vir a seguir. Afinal, o primeiro obstáculo havia sido removido. E, embora não reconhecesse isso de forma consciente, cada vitória obtida à custa do sofrimento de outros nutria a ambição que crescia dentro dela. Agora, sem Helena para interferir, acreditava ter a liberdade de moldar aquele lar exatamente do jeito que desejava, colocando cada peça na posição que considerava mais conveniente. Com a sogra distante, só restava lidar com Marcos, e ele, dominado pela culpa, pareceria cada vez mais maleável. Foi assim que Helena deixou a casa onde viverá por décadas, acreditando que, em algum momento, Marcos compreenderia o erro de ter consentido naquela situação. Porém, algo lhe dizia, no fundo do coração, que aquela separação geraria consequências profundas e duradouras. Ela, que sempre fora tão próxima do filho, agora se via do lado de fora, como uma estranha à própria história. E Sofia, por sua vez, saboreava o triunfo de ter, enfim, conquistado um espaço que lhe pertencia cada vez mais. Marcos levantou-se naquela manhã ainda envolto em uma atmosfera de culpa que se tornará parte de sua rotina desde a partida de Dona Helena. Era difícil não pensar na mãe e em como ela deveria estar se sentindo. Ele passará a maioria dos dias mergulhado no trabalho, tentando abafar a inquietação que não parava de reverberar em seu peito. Entretanto, ao atravessar o corredor em direção à cozinha, ouviu o som de Sofia conversando ao telefone com um tom que lhe pareceu, mais do que nunca, suspeito. Algo na postura dela, tão segura e cheia de segundas intenções, fazia cada fibra de seu corpo se manter em alerta. Ainda assim, ele balançou a cabeça, determinado a não alimentar brigas desnecessárias, já que não tinha provas de nada concreto contra a esposa. Sofia estava apoiada no balcão da cozinha, com papéis espalhados pela mesa e o celular preso entre o ombro e a orelha. Assim que notou a presença de Marcos, encerrou a ligação bruscamente, como se não quisesse que ele escutasse o resto da conversa. "Bom dia, amor", disse ela, com um sorriso rápido. Eu estava resolvendo uns assuntos pendentes de trabalho. Ele não sabia dizer se acreditava naquilo, mas preferiu não questionar. Pegou uma xícara de café e sentou-se, esperando que Sofia fosse ao menos um pouco mais transparente. Contudo, ela apenas guardou alguns documentos dentro de uma pasta escura e mudou de assunto. "Você acha que devemos trocar o portão da garagem? Achei o modelo mais sofisticado, combinaria com o estilo moderno que estou planejando." Ele deu de ombros, tentando não alimentar atritos. "Faz como achar melhor. Só não exagere nos custos, por favor. Já tivemos muitos gastos." Sofia franziu a testa, como se a lembrança de um limite orçamentário a incomodasse. "Sim, claro. Eu vou organizar tudo da forma mais viável possível." Marcos concordou, terminando o café apressado para ir ao escritório. Antes de sair, contudo, lançou um olhar aos papéis que ela guardava tão cuidadosamente. Viu algo que se parecia com documentos de registro de imóveis, mas não teve coragem de perguntar diretamente. Ainda lembrava dos vários comentários da mãe sobre a ambição de Sofia, e aquele pensamento o atormentou a ponto de fazê-lo respirar fundo ao entrar no carro. Talvez estivesse na hora de ter uma conversa com Paulo ou com Dona Helena para esclarecer alguns pontos. No trabalho, ao meio-dia, Marcos ligou para a mãe. Ela atendeu com a voz abatida, mas um tanto aliviada por ouvir o filho. "Oi, meu filho, como você está?" Ele hesitou, sentindo-se estranhamente envergonhado por não ter dado mais atenção a ela nas últimas semanas. "Estou indo, mãe." "Você está bem no apartamento da Clarice?" Ouviu o suspiro longo que antecedia a resposta. "Sim,
estou acomodada. Não é a minha casa, mas tenho tranquilidade aqui. Por um instante, Marcos cogitou confessar suas desconfianças sobre Sofia, mas parou no meio do pensamento. Fico feliz. Precisamos nos ver pessoalmente qualquer dia destes. Eu sinto sua falta. A voz de Helena oscilou de emoção. Também sinto a sua, meu filho. Espero que esteja tudo bem por aí. Ele desligou, com o coração apertado, frustrado por não ter coragem de dizer mais. O resto da tarde transcorreu de modo arrastado, até que Paulo passou pelo escritório de Marcos para discutirem alguns projetos pendentes. Quando terminaram, o amigo perguntou, de forma casual, se podiam conversar sobre a vida por uns minutos. Foram até a pequena copa onde havia uma máquina de café e, assim que ficaram a sós, Paulo iniciou: Você tem estado muito distante, Marcos. Aconteceu algo depois que sua mãe se mudou? Ele baixou os olhos, sentindo a tensão crescer. Muita coisa. Eu não queria que ela saísse. Só aceitei porque, bem, parecia a única solução para parar as brigas. Paulo mexeu o café lentamente, sem beber, e pararam mesmo? Você está em paz agora? Marcos soltou o ar, num riso nervoso. Não exatamente. A Sofia continua fazendo mudanças sem me consultar. E às vezes ela age como se estivesse em outro mundo. Me sinto estranho na minha própria casa. Paulo assentiu, como se já esperasse aquela resposta. Amigo, não quero me meter, mas estou preocupado. Sempre achei a Sofia meio interesseira. Cuidado para não perder mais do que apenas a companhia de sua mãe. Marcos fitou o líquido escuro na xícara, sua consciência fervilhando de preocupação. Eu também sinto que há algo errado, mas não tenho provas. Só que, dia desses, vi uns papéis estranhos sobre a mesa, pareciam documentos de propriedade. Paulo colocou a xícara de lado, como se aquilo despertasse. Será que ela está tramando alguma mudança na escritura da casa? Se fosse eu, tentaria dar uma olhada. Você sabe onde ficam os documentos originais? Marcos deu de ombros, confuso. A mamãe sempre manteve tudo no escritório dela. Eu nunca dei muita importância, pois a casa pertence a ela. Eu tenho medo de ver o que a Sofia pode estar aprontando. Mais tarde, ao retornar para casa, Marcos encontrou Sofia sentada à mesa da sala, com o laptop aberto. Ela sorriu, mas o semblante deixava transparecer certa impaciência. Oi, querido. Estava te esperando para jantar. Trouxe comida de fora, pois não tive tempo de cozinhar. Ele agradeceu, tentando aparentar normalidade. Tudo bem, ando sem apetite. Aliás, eu queria falar sobre uma coisa. Você sabe onde está a pasta com os documentos da casa? Eu queria ver umas informações sobre a nossa parte do terreno. A reação de Sofia foi imediata. Por que quer isso agora? Está preocupado com alguma coisa? Ele recuou internamente ao notar a rigidez da voz dela, mas respondeu com falsa tranquilidade: não, só curiosidade. Já que falamos tanto em reforma, é bom saber os limites do terreno para não termos problemas legais. Sofia retomou a compostura, fechando o laptop. Acho que esses documentos devem estar guardados no armário do corredor. Depois procuro e te mostro. Apesar da concordância aparente, ela não tocou mais no assunto naquela noite. Ao se deitar, Marcos percebeu que Sofia trancara a porta do quarto do casal, um hábito que nunca tiveram antes. Ele questionou: por que está trancando a porta? Sofia disfarçou, alisando os lençóis: só por segurança, né? O muro foi mexido, e fico com receio de gente entrando. Vai saber. Mesmo sem grandes argumentos para rebater, ele sentiu uma pontada de desconfiança ainda maior. Virou para o lado, fingindo aceitar a justificativa, mas ficou pensando na conversa com Paulo, em tudo que Helena alertara e no incômodo crescente que sentia. Enquanto isso, Dona Helena tentava tocar a vida no apartamento de Clarice, ocupando-se com leituras, programas de TV e conversas com a amiga. Porém, a saudade de Marcos e a sensação de ter sido expulsa de seu próprio lar corroíam seu espírito. Numa tarde em que Clarice saíra para resolver assuntos pessoais, Helena revirou caixas antigas onde guardava papéis importantes e encontrou um cartão de visitas de um advogado conhecido da família, Ricardo, que há muitos anos ajudara com a burocracia envolvendo a herança do marido falecido.
Aquilo acendeu uma possibilidade. Se algo realmente estranho estivesse acontecendo com a casa, ela poderia buscar aconselhamento profissional. Decidiu ligar para ele no mesmo instante, marcando um encontro para o dia seguinte. Ricardo a recebeu em seu escritório, ouvindo atentamente o que ela tinha a dizer. Helena, de modo cauteloso, explicou como Sofia chegará, tomara decisões drásticas e, por fim, pressionara para que ela saísse da própria casa. Não estou acusando ninguém formalmente, mas temo que haja alguma manobra para tirar a casa de mim, ou até mesmo envolver o meu filho em problemas legais, desabafou, sentindo o rosto corar de emoção. Ricardo pediu calma, sugerindo que ela investigasse se havia qualquer movimentação a respeito de mudança de titularidade ou hipoteca. Podemos solicitar uma consulta ao cartório. Se houver algo registrado recente, a gente descobre. É um procedimento simples. Helena concordou, um pouco mais aliviada. Eu quero fazer isso o quanto antes. O advogado anotou as informações necessárias e se dispôs a acompanhar Helena ao cartório na manhã seguinte. Já em casa, Sofia continuava agindo de forma sorrateira. Passava horas ao telefone, e Marcos não entendia ao certo com quem ela falava. Em uma dessas ocasiões, ele chegou de surpresa e ouviu a esposa rindo, dizendo algo sobre assinaturas em documentos prontos. Quando notou parado ao lado, ela encerrou a chamada rapidamente. Ele não se conteve. Sofia, o que está acontecendo? Você anda muito estranha. Não me conta nada, não pergunta minha opinião sobre as reformas. Parece que cada dia surge uma surpresa diferente. Ela ajeitou os cabelos, tentando manter a calma. Marcos, eu já disse, há muita coisa para resolver. Estou sobrecarregada e não quero te incomodar com detalhes. Você trabalha muito e merece descansar. Não é preciso saber de tudo, confie em mim. Apesar do desconforto, ele deixou a questão morrer novamente. Mas, naquela madrugada, acordou de sobressalto e viu que Sofia não estava na cama. Levantou-se e caminhou silenciosamente até o escritório improvisado, onde a encontrou diante do computador, folheando alguns papéis. Deu 2 passos para trás, pensando em voltar antes que ela percebesse, mas ouviu um clique na porta ao seu lado, e a tábua rangeu. Sofia levantou o rosto assustada, rapidamente fechou o laptop e escondeu os documentos numa gaveta. O que faz acordado a essa hora, Marcos? Ele disfarçou o susto. Eu que pergunto. Você está mexendo em quê? Ela pegou um copo vazio ao lado do computador. Vim tomar água e resolvi checar uns e-mails. Desculpe se te assustei. O marido olhou ao redor, procurando qualquer pista que indicasse algo ilícito, mas não viu o conteúdo dos papéis. Com a voz estranhamente tremida, ele apenas comentou, parecia importante. Ela apertou os lábios, incapaz de esconder uma certa tensão. Nada demais. Vamos voltar para a cama? No dia seguinte, Helena foi com o advogado ao cartório, onde solicitaram uma verificação das matrículas do imóvel pertencente a ela. Qual não foi a surpresa ao descobrirem que havia um processo de alteração em andamento, com entrada recente, solicitando averbações adicionais no registro. Mas o que é isso? Exclamou Helena, perplexa. Ricardo franziu o senho, examinando a papelada recém-consultada. Parece que houve um requerimento para inclusão de outro nome na matrícula, bem como uma tentativa de transferência parcial de titularidade. A idosa ficou lívida. Não pode ser. Eu não assinei nada, e essa casa é apenas minha. O Marcos tem direito como herdeiro, mas nós nunca fizemos esse tipo de transação. O advogado concordou. Vamos averiguar. Pode ser uma falsificação de assinaturas. A notícia abalou profundamente, e Helena se deu conta de que a intuição que tanto a perturbava não era fruto de paranoia. Sofia realmente estava orquestrando algo. Ricardo assegurou que entraria com um pedido de impugnação do ato e de investigação de fraude documental. Precisamos, também, falar com Marcos. Talvez ele esteja sendo enganado, lembrou ela, passando a mão trêmula sobre os olhos úmidos. O advogado confirmou, com certeza. Qualquer movimentação legal exigiria a assinatura dele, caso a casa estivesse em nome de vocês dois. Mas, se o imóvel está somente em seu nome, a Sofia precisaria forjar algo muito sério para chegar a esse ponto. Vamos descobrir. Enquanto isso, no fim de tarde, Paulo foi até a casa de Marcos sem avisar.
Queria conversar francamente e estava disposto até a confrontar Sofia se fosse necessário. Ao chegar, viu que o portão de entrada tinha sido substituído por um modelo caro, tal como Sofia pretendia. Apertou a campainha várias vezes até que Marcos, com uma expressão carregada, apareceu para recebê-lo. Paulo, o que faz aqui sem avisar? O amigo não disfarçou a urgência. Precisamos falar. É sério. O dono da casa convidou-o a entrar, reparando na ausência de Sofia, que havia dito que passaria a tarde resolvendo problemas no banco. Eles se sentaram na sala, agora repleta de móveis novos que não traziam qualquer lembrança familiar. Paulo foi direto. Marcos, acho que a Sofia está tramando algo para ficar com a casa da sua mãe. Você já desconfiou disso? Ele engoliu em seco, lembrando das investidas recentes, da papelada suspeita, dos telefonemas misteriosos. Sim, mas não tenho provas. E não quero acusar minha mulher injustamente. Paulo, que nunca fora de rodeios, continuou, eu entendo, mas você precisa agir. Sua mãe não deixaria a casa assim, de bandeja. Aliás, ela me ligou. Parece que foi ao cartório e descobriu que está acontecendo alguma mudança na matrícula do imóvel. Marcos sentiu o estômago revirar. O quê? Como isso seria possível? Paulo o encarou, tentando manter a calma. Não sei. Mas é hora de acordar. Ligue para sua mãe, ou vá até ela. Descubra a verdade antes que seja tarde. Nesse instante, a porta da frente se abriu e Sofia entrou, carregando uma bolsa grande e uma pasta de cor preta. Ao deparar-se com Paulo, a expressão dela se modificou, transparecendo irritação e certa surpresa. Não sabia que teríamos visita hoje. Paulo se levantou, encarando-a com firmeza. Pois é, achei que poderia ajudar o Marcos em alguns assuntos. Ela semicerrou os olhos, imponente. Se for sobre a casa, não se preocupe, eu e Marcos estamos cuidando de tudo. Aliás, se terminou sua conversa, preciso falar com meu marido em particular. Marcos estava muito abalado para contestar. Murmurou para Paulo que falariam depois, e o amigo, percebendo que não conseguiria avançar naqueles termos, se despediu. A sós com o marido, Sofia pousou a pasta sobre a mesa e iniciou um discurso que pareceu ensaiado. Sei que você está preocupado. Mas confie em mim, todo esse trâmite em cartório é apenas para facilitar as reformas, agilizar financiamentos, garantir que tenhamos a documentação correta caso queiramos expandir a casa. Marcos levantou-se, demonstrando frustração. E por que não me contou nada, Sofia? Minha mãe descobriu, você acredita nisso? Ela já está desconfiada de um golpe. A mulher, fingindo indignação, levantou a voz, golpe? Que absurdo! Eu queria fazer uma surpresa, Marcos. Pensei em incluir seu nome em parte da escritura, pois você também tem direito. E, assim, poderíamos buscar linhas de crédito melhores no banco. Sabe como é burocrático. Ele hesitou, balançando a cabeça. Você deve entender que isso soa estranho. Por que fez tudo às escondidas? E por que meu nome não aparecia claramente nos papéis que vi? Sofia respirou fundo, posicionando-se de forma a transmitir segurança. Você está estressado, e as pessoas ao seu redor, como o Paulo, estão plantando ideias maliciosas. Eu só queria ajudar a construir nosso futuro. Se quiser, podemos conversar amanhã com um advogado que eu mesma contratei. Tenho certeza de que tudo ficará mais claro. Marcos não soube o que responder. Sentia-se dividido entre a possibilidade de Sofia estar mentindo e o medo de acusá-la injustamente. No fundo, a culpa pela saída de Helena ainda o corroía, e ele não queria ser responsável por outro conflito. Apressou-se em encerrar o assunto. Está bem, Sofia. Mas quero ver todos os papéis, sem segredos. E, se tiver alguma coisa fora do lugar, eu mesmo irei ao cartório desfazer. Ela mordeu levemente o lábio inferior, mas concordou, ciente de que precisava sustentar sua versão. Poucos dias depois, Helena recebeu a confirmação de que o pedido de averbação havia sido suspenso judicialmente, graças à impugnação assinada pelo advogado. Foi um grande alívio, mas também um sinal de alerta para Sofia, que percebeu sua trama ameaçada. Mesmo assim, ela não se deu por vencida.
Organizava-se para partir para outra estratégia, algo mais ousado, envolvendo a ajuda de um suposto amante que morava em outra cidade e com quem mantinha contato sigiloso. A ideia, agora, era induzir Marcos a assinar algum documento complexo, possivelmente um contrato de venda ou de garantia hipotecária, usando o aumento de crédito como pretexto. Uma vez consumado esse passo, Sofia pretendia desaparecer, deixando o marido com uma dívida imensa e, consequentemente, abrindo caminho para que ela assumisse a casa quando ele não pudesse honrar os pagamentos. Enquanto isso, Paulo e Helena, cada qual em seu canto, trocavam informações por telefone, certos de que algo mais grave estava para acontecer. Precisavam agir rapidamente, antes que Marcos caísse de vez numa armadilha sem volta. Helena, munida das cópias que o advogado conseguirá, combinou com Paulo uma forma de alertar o filho e, se possível, envolvê-lo nas investigações. Estava próxima a hora de revelarem toda a verdade, mesmo que isso significasse expor a decepção e a dor que Marcos inevitavelmente sentiria ao descobrir as intenções da esposa. Marcos despertou com uma sensação de incômodo no peito, como se algo pesado comprimisse. Desde que descobrira haver um pedido de averbação suspeito no registro do imóvel de sua mãe, ele não conseguia dormir direito. Sofia tentava manter uma aparência de normalidade, mas se comportava de forma cada vez mais evasiva. Naquele dia, no entanto, Marcos tomara uma decisão, ligaria para a dona Helena e marcaria um encontro para conversar pessoalmente, sem intermediários. Precisava ouvir dela as novidades sobre o processo judicial e, mais do que tudo, precisava desabafar a culpa que o consumia por tê-la deixado sair da casa onde viverá a vida inteira. No caminho para o escritório, estacionou o carro em uma rua tranquila e discou o número de Helena. A mãe atendeu com a voz serena, embora carregada de preocupação. Filho, tudo bem? Ele prendeu a respiração por um instante. Mãe, sinto muito por tudo. Eu queria te ver. Podemos nos encontrar hoje? A pausa do outro lado da linha fez o coração dele disparar. Claro, Marcos. Onde e quando? Ele consultou mentalmente sua agenda. Na hora do almoço, perto do trabalho. Conheço um café discreto. Pode ser? Helena concordou, e Marcos sentiu um misto de alívio e ansiedade enquanto encerrava a ligação. Às 11h30, ele saiu do escritório e caminhou até o tal café, uma pequena porta em meio a outras lojas da região central. Encontrou Helena sentada numa mesa do canto, uma xícara de chá à sua frente. Ao vê-lo chegar, ela se levantou, hesitante, mas logo foi envolvida num abraço apertado que misturava saudade e remorso. Mãe, desculpe por tudo. Eu deveria ter sido mais firme. Agora vejo que você tinha razão em muitos pontos, desabafou Marcos, sentando-se à mesa ao lado dela. Helena, ainda emocionada, apertou a mão do filho. O importante é que está aqui, disposto a esclarecer as coisas. Eles conversaram longamente sobre as movimentações jurídicas. Helena contou que o advogado Ricardo conseguirá suspender a tentativa de averbação e que havia indícios fortes de falsificação de assinaturas. Ele me disse que o próximo passo será investigar com mais profundidade quem apresentou esses documentos ao cartório. Mas, Marcos, eu temo que seja a Sofia. Ele inclinou a cabeça, sentindo o peso da confirmação que, no fundo, já suspeitava. Se for ela, então é pior do que eu imaginava. Ainda assim, não quero acreditar que a pessoa com quem me casei seja capaz de dar um golpe desses. Mas, mãe, eu vi vários sinais. Estou cego há tempo demais. Diante da dor evidente do filho, Helena apoiou a mão sobre a dele, com a voz terna. Meu filho, às vezes, quando amamos, não enxergamos certas coisas. Mas agora você tem a oportunidade de corrigir o rumo. Marcos assentiu, enxugando um fio de lágrima que teimava em cair. Farei o que for preciso. Vou tentar descobrir a verdade com meus próprios olhos. Antes de se despedirem, Helena fitou-o com preocupação. Cuidado. Se a Sofia estiver mesmo envolvida com algum esquema, ela pode reagir de forma agressiva quando se sentir descoberta. Ele, sem hesitar, respondeu: Não se preocupe, mãe. Vou ficar atento. Obrigado por tudo. No fim daquele dia, quando Marcos retornou para casa, encontrou o ambiente mais silencioso do que de costume. Sofia, sentada no sofá, parecia concentrada em mensagens no celular. Ao vê-lo, deixou o aparelho de lado e abriu um sorriso nada convincente. Oi, amor, como foi seu dia?
Ele, por um momento, considerou a ideia de abordar o assunto das falsificações, mas decidiu observar mais. Foi cansativo. E o seu? Ela deu de ombros, forçando casualidade. Tive uma reunião, depois fui ao banco para resolver detalhes do financiamento da reforma. Aliás, preciso da sua assinatura em os papéis. Antes que ele pudesse responder, Sofia estendeu um documento sobre a mesinha de centro. Se não assinarmos agora, os prazos vão atrasar. Marcos pegou o papel com cuidado, percorrendo cada linha com o olhar. Eram termos genéricos sobre um empréstimo bancário, mas, na última página, constava uma cláusula que o fez suar frio, colocava a casa como garantia em caso de inadimplência. Engolindo em seco, ele perguntou, Sofia, por que o imóvel está listado aqui como se fosse nosso? A casa é da minha mãe. Eu não posso dar algo que não me pertence como garantia. Ela, sem hesitar, retrucou, Marcos, você tem direitos como herdeiro. No banco, expliquei que teríamos a posse efetiva em breve, já que sua mãe saiu de lá e, cedo ou tarde, a casa seria nossa. Ele afastou o documento. Isso não está certo. Você não pode prometer algo que não é nosso. Está parecendo o golpe. Ela abriu um sorriso de desdém, inclinando-se para a frente. Golpe? Acha mesmo que eu daria um golpe no próprio marido? Ele não conseguiu conter a irritação que se acumulava havia semanas. Sofia, você está fazendo tudo sem me consultar, sem respeitar a verdadeira dona da casa, que é minha mãe. Ei, sim, eu começo a achar que há algo bem suspeito nisso tudo. Ela se levantou, jogando o cabelo para trás. Eu só queria o melhor para nós, Marcos. Se não entende, tudo bem. Assuma a responsabilidade de deixar a casa velha como está, então. Ele, firme, não se deixou abalar. Prefiro uma casa velha do que mergulhar numa ilegalidade. No dia seguinte, Marcos agendou outra conversa com o advogado Ricardo, levando consigo o documento que Sofia lhe apresentará. Sentiu um calafrio ao ouvi-lo confirmar que, de fato, aquilo era uma tentativa de vincular a casa a uma possível dívida bancária. Marcos, se você assinasse isso, correríamos o risco de a casa ir a leilão se o empréstimo não fosse pago em dia. O homem abaixou a voz, mostrando compaixão. Tome cuidado. Penso que a Sofia está contando com a saída definitiva de sua mãe para agir. Aliás, Helena me disse que, por enquanto, está tudo em suspenso no cartório. Mas, se ela conseguir outro tipo de documentação, pode tentar novos golpes. Marcos concordou, sentindo o peito arder. Vou ficar atento. E, se eu descobrir algo mais concreto, venho direto para cá. Naquele mesmo dia, ao chegar em casa mais cedo do trabalho, encontrou as portas trancadas e as persianas abaixadas. Intrigado, foi até a janela lateral e flagrou Sofia com outro homem, sentados à mesa da sala, revirando papéis. O visitante parecia folhear cada folha com interesse profissional. Marcos, sem ser notado, deu a volta na casa e entrou silenciosamente pela porta da cozinha, que estava encostada. Conseguiu ouvir pedaços da conversa. Tem certeza de que ele não vai desconfiar? A documentação falsificada deu problema, e agora corremos risco de uma investigação. Sofia respondeu com a voz baixa, porém decidida, deu errado no cartório, mas tem um outro plano. Marcos é ingênuo e, mesmo com as suspeitas, ainda não tem provas suficientes contra mim. Vou induzi-lo a assinar o que preciso. O homem balançou a cabeça em sinal de impaciência. Não podemos mais nos arriscar. A polícia pode descobrir e acabar nos encurralando. Lembre-se de que o seu amante anterior já quase caiu numa cilada de estelionato. Se repetirmos os erros, não teremos segunda chance. Sofia suspirou, fechando uma pasta. Só preciso de mais algum tempo. Logo transfiro o que puder para o meu nome e dou fora. Você sabe que meu objetivo é vender aquela casa por um bom preço. Nesse instante, Marcos sentiu o sangue gelar. Tudo se confirmava. A mulher a quem entregará sua confiança, com quem sonhara constituir família, não era mais do que uma golpista. O homem continuou, pressionando. Se esse tal cartório está em alerta, precisamos agir rápido. Vou tentar arrumar um documento que o faça assinar algo definitivo, mas depois disso não poderemos mais ficar por aqui. Marcos decidiu que precisava agir imediatamente.
recuando nos passos, voltou para a rua, pegou o celular e ligou para Paulo, relatando às pressas o que havia ouvido. Você pode chamar a polícia? Eu vou manter um olho neles, mas preciso de ajuda. E, por favor, avise minha mãe e o advogado Ricardo. Estou com medo de que, se Sofia suspeitar que descobri tudo, ela fuja. Paulo concordou prontamente, prometendo acionar as autoridades e avisar Helena. Em poucos minutos, uma viatura discreta surgiu no final da rua, e Marcos viu quando 2 policiais desceram, mantendo-se fora de vista para não alertar Sofia ou o comparsa. Pouco tempo depois, Ricardo também chegou, acompanhado de Helena, que exibia uma expressão de pavor e indignação. Enquanto isso, o homem que falava com Sofia começou a recolher seus pertences, anunciando que partiria. Ela o acompanhou até a porta, num sussurro aflito: fique tranquilo, vou resolver tudo e te aviso. Marcos se aproveitou do momento em que o sujeito saiu para entrar e confrontar a esposa. Sofia, com quem você estava conversando? Ela, surpresa, tentou fingir indiferença. Eu? Ninguém demais, apenas um amigo me ajudando na papelada do banco. Marcos avançou alguns passos, a voz firme. Você mentiu para mim. Está tramando para ficar com a casa da minha mãe. Eu ouvi tudo. Ela recuou, os olhos arregalados. Do que você está falando? Mas antes que pudesse inventar uma justificativa, a polícia entrou pela porta entreaberta, seguida por Paulo, Helena e Ricardo. Não saia daí, ordenou um dos policiais, estendendo a mão para que ela não avançasse. Sofia se virou em pânico para Marcos. Você chamou a polícia? Ficou louco. Ele, com o olhar transbordando de tristeza e raiva, confirmou. Sim, fiquei louco de tentar manter essa farsa por tanto tempo. É hora de você responder pelas suas ações. Helena, em silêncio, olhava a cena com o coração oprimido, relembrando cada vez que alertara Marcos sobre aquela mulher. Agora, a verdade se descortinava de modo impiedoso. Sofia, cercada, ainda tentou argumentar, mas o advogado Ricardo apresentou às autoridades os documentos que comprovavam a tentativa de fraude e falsificação. Um policial leu em voz alta um mandado autorizando a busca e apreensão de possíveis provas na casa. Sofia notou que não teria como escapar. Seu rosto contorceu-se de ódio, e ela apontou para Helena. Sua velha intrometida. Não bastou sair de casa, ainda quer se vingar? Helena, com a voz firme, respondeu, não é vingança. É justiça. Você me tirou da minha casa com mentiras e quase destruiu meu filho. Aquela frase reverberou pelo cômodo. Enquanto isso, outro policial revistava os papéis que Sofia guardara no escritório, confirmando a existência de assinaturas falsas e contratos forjados. Por fim, chegaram à pasta que continha um documento recente, impondo a casa como garantia em um empréstimo de valor altíssimo. Aqui está, disse o policial, erguendo o papel. Ela planejava levar o marido a assinar e depois fugir com o dinheiro. Sofia tentou negar, mas cada prova a incriminava mais. Sem saída, ela gritou, avançando contra Helena, mas foi contida a tempo pelo outro policial. Larguem-me. Eu não fiz nada que não fosse direito meu, esbravejou, embora estivesse claro que tudo fora planejado para prejudicar Marcos e Dona Helena. Em poucos minutos, a viatura partiu, levando Sofia algemada no banco de trás. Helena permaneceu parada no quintal, fitando a cena com um misto de alívio e tristeza. Paulo manteve a mão no ombro de Marcos, que, devastado, não conseguia desviar o olhar do carro que partia. Eu fui um tolo, murmurou, sentindo-se destruído por dentro. Helena se aproximou, abraçando o filho com ternura. Meu filho, você foi enganado. Mas estou aqui. Vamos superar isso. Ele deixou as lágrimas correrem, ciente de que precisaria enfrentar as consequências de seus erros. Mãe, não sei como vou me perdoar por ter te deixado sair de casa. Ela o consolou, acariciando-lhe o cabelo. Não se torture. O mais importante é que a verdade veio à tona. Ainda assim, por mais que Helena o abraçasse, Marcos podia sentir o amargor que pairava no ar. Quando, finalmente, eles se viram a sós, ele implorou, Mãe, por favor, volte a morar na casa. Eu não quero mais ficar aqui sem você. Ela, com pesar no olhar, sacudiu lentamente a cabeça. Eu te perdoo, filho, porque você foi manipulado e não enxergou o perigo.
Mas não posso voltar agora. Tudo mudou muito, e essa casa carrega lembranças dolorosas do que sofri. Marcos abaixou os olhos, compreendendo que as feridas não cicatrizariam tão facilmente. Então, o que eu faço, mãe? Para onde vou? Helena suspirou, acariciando-lhe o rosto. A casa é sua herança, e você ainda pode viver aqui se quiser. Mas eu prefiro que siga a sua vida, cresça com o que aconteceu e encontre seu próprio caminho. Não vai ser fácil, mas é a melhor forma de amadurecer. As palavras dela doeram mais do que qualquer afronta de Sofia. Entretanto, no fundo, Marcos reconheceu que aquela era a consequência natural dos acontecimentos. Prometo que vou te visitar sempre, mãe. E vou reconquistar sua confiança, passo a passo. Ela sentiu, as lágrimas rolando pelo rosto marcado pela idade e pela tristeza. Eu sei que vai, filho. Não duvido do seu amor. Mas essa é a hora de cada um seguir um rumo que nos permita respirar sem dores passadas. Paulo se aproximou, despedindo-se de Helena e de Marcos, deixando-os a sós para que pudessem finalizar aquela conversa tão delicada. O advogado Ricardo também foi embora, garantindo que daria encaminhamento à prisão preventiva de Sofia e que as provas de fraude eram sólidas o suficiente para mantê-la presa até o julgamento. Assim, mãe e filho permaneceram em silêncio por alguns minutos, olhando para as paredes que sofriam ecos das reformas impostas. Restavam vestígios das ideias de Sofia, mas o ambiente agora parecia vazio, sem o brilho que um dia Marcos acreditara enxergar nela. Ao anoitecer, Helena se preparou para partir, recusando a oferta do filho de levá-la de carro. Não precisa, vou chamar um táxi. Quero me despedir da casa sozinha. Ele respeitou a vontade da mãe e subiu para o antigo quarto onde crescerá, agora transformado em um espaço esquisito, sem o aconchego do passado. A partir da janela, viu quando Helena desceu a pequena escada da varanda, tocou de leve no corrimão que ela mesma mandara instalar anos atrás e se deteve por um instante, como se recordasse dos tempos em que aquele lar era o refúgio de ambos. Então, sem olhar para trás, caminhou até o portão novo, que Sofia escolhera, e atravessou-o, seguindo rumo à liberdade que conquistara ao preço de um sofrimento que jamais esperara viver. No dia seguinte, Marcos encontrou-se novamente com Paulo, precisando de apoio para reorganizar a vida. Sentados em um bar simples, ele confessou: não sei se consigo ficar naquela casa, repleta de marcas ruins. Queria vendê-la e dar o dinheiro para minha mãe, mas ela jamais aceitaria que eu me desfizesse de algo que foi tão importante na nossa história. Paulo, paciente, aconselhou: talvez não seja o momento de grandes decisões. Você pode deixá-la fechada por um tempo, cuidar de resolver tudo com a justiça, e depois ver o que fazer. A prioridade é reconstruir o que se quebrou entre você e sua mãe. Assim, os dias que se seguiram foram de reflexão profunda para Marcos. As notícias sobre a prisão de Sofia corriam e, em pouco tempo, ele descobriu que ela fora acusada não apenas das fraudes relacionadas à casa, mas também de golpes aplicados em outra cidade, envolvida com aquele homem que ele flagrou em sua sala. O advogado Ricardo confirmara que o caso tinha provas robustas, e que ela provavelmente receberia uma condenação exemplar. Ainda que doesse admitir, Marcos se sentiu, a seu modo, aliviado. Ao menos não haveria mais ameaças pendendo sobre a cabeça de Helena. Em um sábado qualquer, ele tomou coragem e decidiu visitar a mãe no apartamento de Clarice. Bateu à porta, esperando vê-la hesitante em recebê-lo. Porém, Helena abriu imediatamente, com um sorriso doce. Filho, que bom que veio. Eles se abraçaram, e Marcos reparou como a mãe parecia mais leve. Conversaram por horas, sem culpas, sem acusações, apenas com a sinceridade de um afeto que o tempo e as feridas não conseguiram apagar. Ao final da tarde, Helena o acompanhou até a porta e, antes de se despedir, pronunciou algo que soou como um sopro de esperança: quem sabe, no futuro, eu encontre uma forma de voltar para minha casa ou de te receber na minha. Mas, por enquanto, vamos deixar as cicatrizes se curarem devagar. Marcos se foi com o coração mais tranquilo, compreendendo que, mesmo diante de tanta dor, ainda havia lugar para o perdão de Dona Helena. E, embora não tivessem retomado a convivência no lar que um dia foi de ambos, eles reatavam, passo a passo, o laço rompido pela traição de Sofia. O tempo mostraria que alguns vínculos, por mais abalados que fiquem, se restabelecem se forem sustentados pelo verdadeiro amor entre mãe e filho.
Quanto à casa, permanecia lá, silêncio e testemunha de uma história marcada por promessas falsas e confrontos dolorosos, mas também por reencontros e aprendizados que, enfim, davam um novo sentido à vida de todos. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.